Bom dia a todos, graça e paz. É bom estarmos de volta, né? Essa casa de oração, nessa linda manhã. O milagre acontecendo, você está vivo, né? O maior milagre é a salvação. Depois, amanhecer, acordar vivo pela graça de Deus, né? Mas estamos aqui porque Deus tem sido gracioso, misericordioso, providencial com as nossas vidas. Podemos estar iniciando uma nova semana. Todos são muito bem-vindos. Também acolhemos você que está conosco pela internet. Você é muito bem-vindo, mas pode vir também participar hoje, 18 horas, do nosso culto presencial, né? Eu estava fazendo visitas ontem à tarde e uma família disse: pastor, eu não estou podendo ir todos os trabalhos, mas virtualmente eu estou. É lógico que há situações que a pessoa não pode vir. E o virtual é bênção, bênção grandiosa, né? Mas se você pode vir, vem estar conosco. Esse é o nosso convite em nome de Jesus. Vamos estar orando? Damos-te graças, ó Deus, pela bênção da semana que terminamos. Fomos grandemente abençoados. Enfrentamos lutas, dificuldades, problemas, obstáculos, mas nós fomos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E agora estamos aqui nesta manhã, ó Deus, nesse dia que é teu, o dia do Senhor, para estarmos te adorando, te louvando, te bendizendo, e agora para estarmos nos debruçando sobre a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é transformadora, regeneradora, ensinadora e santificadora para a nossa vida. Que tu abras nossos corações e mentes para recebermos com alegria a tua palavra e que ela possa encontrar um espaço precioso em nosso coração para nos dar gozo, alegria. Ó Deus, que haja em nosso coração a mesma palavra que tu deste ao profeta Jeremias. Quando encontrei as tuas palavras, eu as comi, e elas foram gozo e alegria no meu coração. Que assim aconteça conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo no Salmo 101, nós vamos estar retomando e, creio eu, terminando, né, a nossa caminhada hoje. Salmo 101. A integridade cristã e a família. Bom, hoje é o DIP, né? E eu resolvi não trazer uma palavra específica sobre perseguição, mas terminar a minha aula, comecei domingo passado. Mas, irmãos, a família é um campo missionário. Então, falar sobre família, falar no Salmo 101 também tem alguma conexão com o DIP, né? Que é a obra de Deus através de nós, em nossas famílias. Vamos estar então lendo de forma alternada o Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade.
Ok, então com esse tema eu vou fazer uma revisão até onde eu parei, né? A nossa introdução, eu falei então que nós estamos vivendo no Brasil uma epidemia de violência, de imoralidade, e as pessoas parecem que estão tentando resolver o vazio do coração, agindo de forma imoral e de forma violenta. Também disse na minha introdução no ano passado que esse problema está invadindo as famílias, e até as famílias cristãs. Nós estamos permitindo que a nossa casa seja invadida por uma cultura imoral e violenta. Depois, num outro momento, eu disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E não podemos permitir que o mundo esteja entrando na nossa casa e no nosso coração. Eu citei vários textos lá. Jesus, em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu vos envio ao mundo. Nós somos enviados. Mas temos que ter cuidado para que a cultura reinante, predominante, a cultura do mundo esteja adentrando a nossa casa, nossa família, nossos filhos. Depois eu disse, é possível, num mundo tão imoral, tão permissivo, de tanta corrupção, de tanta mentira, nós termos uma vida com integridade? E a minha resposta foi, sim. Somos chamados para uma vida de integridade, de santidade. Então, na minha introdução, eu mostrei esse aspecto do contexto que nós estamos inseridos como famílias e como igreja do Senhor. O contexto do Salmo 101. Quem o escreveu foi o rei Davi. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, ele viveu, né? Então, esse salmo está longe de nós, no tempo e no espaço, mas não na mensagem e na aplicação, 3000 anos. Mas a palavra de Deus é absoluta, não é obsoleta e é atual. E Davi, quando escreveu esse salmo, ele escreveu pensando no seu reino, na sua família e na sua vida diante de Deus. É um salmo que projeta o desejo do coração de Davi de uma vida íntegra e pura, sua, da sua família e do seu reinado. Ele reinou 40 anos. 7 anos em Hebrom e depois 33 anos em Jerusalém. E esse homem que Deus levantou então para ser rei 40 anos, ele escreve esse salmo sendo a plataforma do seu reino. Ou o discurso que ele fez, possivelmente na sua posse, ou que ele escreveu para que os demais reis lessem ou falassem esse salmo na posse. Talvez Salomão tenha usado também com seu filho. E nesse salmo ele projeta então o desejo do coração dele, o alvo dele. Bom, ele cumpriu todo esse salmo. Ele foi um pecador, mas ele tinha um objetivo, um alvo. E nós, como crentes, temos que ter um objetivo. Cada dia com mais integridade, com mais santidade, com mais pureza, com mais sensibilidade, para rechaçar o pecado e vivermos uma vida sensata, pura, piedosa, diante de Deus, diante da família e diante da sociedade. Vamos conseguir 100%? Somos pecadores. Mas não é porque eu não vou conseguir que eu não vou orar a Deus e lutar por isso. Não podemos ser crentes acomodados e que estão contentes com uma vida cristã anêmica, sem crescimento, sem busca de mais maturidade, de mais santidade diante de Deus. E aí eu vou mostrar então que nesse salmo que Davi projetou, essa integridade pessoal, essa busca de santidade pessoal, essa busca de ter uma vida pura, uma família íntegra, santa e um reino onde a corrupção fosse extirpada, eu diria que até esse salmo ficaria bem escrevendo um grande quadro e colocar lá em Brasília, né? Colocar lá em Brasília. Porque na época de campanhas políticas, o que se tem de mentira, depois assume o poder, as mentiras
Esquece as mentiras que falou. Eu não vou nomear nenhum amigo para o Supremo Tribunal Federal. Primeira oportunidade foi um amigo. Mentiroso, corrupto. Eu não vou nomear. O meu antecessor nomeou, mas eu não vou nomear. Primeiro a brecha, quem foi? Nós estamos vendo tudo isso. Então a sociedade vive de mentira. Os políticos, além da corrupção, eles se alimentam das mentiras. E esse salmo vai condenar veementemente esse tipo de comportamento dúbio, corrupto, mentiroso. Ok. A minha primeira palavra foi: a integridade cristã revela-se em Cristo. Eu vou só dar uma pincelada aí, porque eu já falei. Veja o início desse salmo. O início do salmo. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Bondade aí pode ser lealdade, pode ser amor leal, não é isso? Então Davi está olhando primeiro para Deus. Ó Deus, eu quero cantar, exaltar que tu és um Deus bondoso, leal, fiel, justo. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Caminho de perfeição aqui não é isenção de pecados. A palavra perfeição aqui lembra santidade, integridade. A palavra aqui no hebraico não é perfeição. Bom, eu sou perfeito, eu não peco mais. Não é essa a ideia aqui do Salmo. Davi está dizendo: eu vou buscar uma vida santa, íntegra. E aí ele termina no verso 2, aí a parte A. Ó, quando virás ter comigo? Então a primeira parte do Salmo, Davi olha para quem? Não para ele. Ele sabia que ele era um pecador. Ele precisava o quê? Da graça de Deus, da justiça de Deus. Então ele olha para Deus. Eu canto, eu exalto o Senhor que é justo, que é leal, amor incondicional. Esse Deus, eu estou buscando a esse Deus. Aí eu mostrei que essa justiça se revela em Cristo. Eu, por mim mesmo, não consigo nem ser crente. Nós somos salvos por quê? Porque Cristo nos amou e nos alcançou. A regeneração. Então, eu estou salvo pela graça de Deus em Cristo. A minha justiça, diz Isaías, é como trapo de imundícias. Então, a minha salvação aconteceu pela graça. E eu vou caminhar com integridade não porque eu sou forte. Eu tenho um sistema de padrão moral absoluto. Você é um legalista se eu tentar por mim mesmo. Eu tenho que me refugiar na graça de Deus, na justiça de Cristo, e aí caminhar. E aí eu disse que esse salmo projeta Cristo. Porque 1000 anos depois de Davi, nasceu o filho de Davi. O título dado a Cristo. Esse título é um título messiânico. Filho de Davi. Então esse salmo está projetando a pessoa de Cristo. Se eu estiver fora de Cristo, não há salvação. Se eu estiver fora de Cristo, não há santificação. Eu não vou conseguir vencer as tentações, os pecados, a mentira e a corrupção. O nosso refúgio está em Cristo. É através dele. Eu estou refugiado nele, escondido nele, amparado, agasalhado e orientado por ele. Então eu mostrei a questão aqui de que eu vou conseguir uma vida cristã vitoriosa, não me rendendo à mentira, à corrupção, às ideologias que estão por aí, porque Cristo está em mim. Cristo em mim, diz Paulo em Colossenses, esperança da glória. Microfone aqui. Tem alguém? Está aqui. Pois não, meu irmão. Bom dia. Bom Pastor, ontem um menino perguntou para o pai, em um filme que eu estava assistindo, ele falou assim: pai, a Bíblia não diz que a gente tem que vender tudo para seguir Jesus? Daí o pai dele disse assim: mas você tem que ver o contexto. O contexto diz: ser perfeito, vende tudo, ser perfeito e segue-me. Daí ele falou assim: então, eu já estou contente no que eu estou. Estou seguindo a Jesus com tudo que eu posso seguir a Jesus. Mas tenho que chegar à perfeição. Então, eu não preciso vender tudo, eu tenho que chegar à perfeição. Bom,
o termo usado, a ideia deve ser a mesma, a perfeição no sentido de buscar um alvo de santidade e de pureza. Porque a palavra perfeição dá a ideia de isenção completa de erros, de pecados. Não é o nosso caso. A nossa santificação total só acontecerá quando? Quando você morrer. A santificação plena acontece quando eu morro e parto para estar com o Senhor. Até o dia que eu der o último fôlego, eu ainda continuo com a possibilidade de pecar contra Deus. Então, sempre que você vê na Bíblia a palavra perfeição, não é ideia de isenção de pecados, mas de busca de santidade, de maturidade. Então, foi isso que ele quis dizer, não vende tudo, né? Vendeu o material. Mas Quando Jesus fala da questão da avareza, ele é bem sério, direto, e claro. O que Jesus vai dizer sempre quando ele condena bens materiais, não é que eu não devo tê-los. Os bens que não podem me ter. Nesse sentido, quando os bens me possuem, é idolatria. O problema não é ter, é o que eu faço com o que eu tenho. Esse é o problema. É isso? Exatamente. Então, quando Jesus derrotou, qual que é o texto que nós... O jovem rico. Ele foi embora triste, não foi? Por que ele foi embora triste? Porque ele estava agarrado naquilo que ele tinha. Ele não quis deixar o que ele tinha, materialmente falando, para ter o maior tesouro, que era a vida eterna. O homem rico, que tinha muitas coisas, demoliu os seus celeiros, seus prédios, fez outros galpões, não é isso? Armazenou e disse: agora, alma, goza, regala-te, desfruta, tu tens tudo. Que Jesus disse para ele: louco, hoje pedirão a tua alma e o que tens. Então a ideia sempre é, nós não podemos estar vinculados àquilo que temos. Né? Alguém já disse que no caixão não tem gavetas. Você não vai ver gavetas em caixão. O caixão só serve para colocar o seu corpo. Né? No passado ainda colocava aliança. Hoje nem aliança põe mais, né? A pessoa morre e tira até as joias. Se deixar lá, alguém vai roubar. Então, ok. Mas então a ideia é essa. Então, a justiça que nós temos está em Cristo, não é nossa. Então busque mais o quê? Estar em Cristo, amar a Cristo, conhecer a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo e caminhar com Ele, né? Para que a nossa integridade não seja um esforço meu. Eu estou conseguindo hoje ser mais íntegro, porque eu consigo. Cristo disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nada não precisa de explicação. Nada é nada. Se nada eu posso fazer sem Cristo, nem ser uma pessoa mais humilde, mais mansa, mais íntegra. Então, pensamos nisso. Segunda coisa, a integridade cristã revela-se em casa. Depois que Davi olhou para Deus, ó Deus, eu não vou ser um rei íntegro, eu não vou ser um pai como devo ser, um marido, se eu não estiver na tua graça, no teu amor, na tua justiça. Aí ele se volta para a sua casa. Veja o que ele diz aí. Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Então, olha, na minha família, eu vou lutar para ter um coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Então agora, ele está dentro do contexto agora da sua família. Da sua família. E aí nós colocamos aí, então, não assistir ao que não presta, ou cuidar dos nossos olhos. Isso. Bom, Davi escreveu esse salmo faz 3.000 anos, né? Davi não tinha internet, não tinha celular, não tinha notebook, né? Não tinha televisão. Qual é a maior? Quantas polegadas? Isso aí. Davi não viveu na era do mundo virtual, do mundo da imagem. Ele já estava preocupado com os olhos. Isso, colocar dentro dos seus olhos aquilo que podia contaminar.
E nós sabemos o poder da imagem, né? Poder da imagem. Sabendo usar, é benção. Mas não sabendo usar, é podridão. É podridão. E o mundo do século XXI está mergulhado nessa realidade. Quando você anda por aí e vê crianças e adolescentes isolados numa cadeia, num banco da praça, com o celular na mão, o que você pensa? Será que estão vendo coisa boa? Vocês estão isolados. Lá onde eu moro, quando estou fazendo caminhada, eu passo por alguns passos. Primeira vez que eu passei está lá, segundo passei está lá. Falei, isso aí deve estar desnorteado na pornografia. É o mundo de hoje. A pessoa tem acesso a tudo. Você sair de casa, sentado no banco, enfim. Então Davi estava dizendo, olha, eu quero cuidar dos meus olhos. Jesus falou que os olhos são o quê? As lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem puros, tiverem luz, todo o seu corpo será o quê? Luminoso, puro. Então a contaminação, Davi diz, olha, eu quero cuidar disto. Né? Cuidar. E Davi não tinha televisão em casa, não tinha nada. O que Davi tinha para olhar? Davi tinha Batseba tomando banho. Tinha Batseba tomando banho. E caiu na arapuca do olhar. Falou, Davi sabia que o perigo que tinha. É isso. Nós vemos no mundo hoje da imoralidade, da permissividade, da exposição corporal à vontade. E há problemas até na igreja. Quando eu preparo, por exemplo, noivos para o casamento, eu faço uma recomendação. Você sabe que recomendação não é determinação, né? Porque determinação, se você determinar não cumprir, tem punição. Então eu faço uma recomendação aos noivos. Converse com as pessoas que vão estar aqui na frente. Nós não temos padrinhos. Padrinhos fazem parte da igreja católica. Nós temos testemunhas de casamento. As que assinam e as que não assinam e ficam aqui na frente, né? Todas as vezes eu faço recomendação. E olha, é difícil a vez que eu não tenho surpresa. Estou aqui na frente, conduzindo o casamento e tenho dificuldade com corpos expostos, além do necessário. Pode ser até da noiva. Então, nós vivemos hoje, vejam como é que a situação da igreja é complicada hoje. A igreja presbiteriana nunca teve uma placa, é proibido tal traje. E nunca vai ter. Mas qual que é a recomendação bíblica de Paulo? Traje decente. Você já viu por aí alguma placa de curso de bom senso? Olha, aqui se dá curso de bom senso. Bom senso não tem curso. Bom senso é bom senso. Tem curso para dar, olha, o que é decente e o que é indecente. Todo ser humano de perfeito juízo sabe o decente e o indecente. Sabe? Eu fui a um casamento, não aqui, né? Fui convidado a participar de um casamento. O ano passado eu fui com a minha esposa, fui um convidado, eu não fiz o casamento. Fiquei constrangido na hora da recepção, a situação que eu via. A moda é tão sutil que coloca um vestido até aqui embaixo, mas tem um rasgo até aqui. Parece que a intenção é cobrir até aqui, mas rasga até aqui. Os negócios assim estapafúrdios. E aí eu fico a pensar assim, que algumas irmãs dizem, mas é o linho do irmão. O problema não é minha roupa, é o linho do irmão. Também é o linho do irmão, mas também é a sua roupa. É isso? Aí coloca a culpa no outro, né? Síndrome de Adão e Eva. Bom, mas só abrir um parênteses aqui. Então, cuidado com os olhos. Davi está preocupado. O que mais? Não conhecer o mal. Não conhecer o mal aqui não é que Davi não sabia o que era mal. É não permitir que o mal domine o meu coração. Falta de integridade, falta de sinceridade, falta de honestidade. Então, ele falou, eu quero um coração que possa trabalhar realmente, que eu viva de dentro para fora.
que eu tenho uma família abençoada, abençoadora, tenho um reino abençoado. Então ele trabalha exatamente essa questão aí da sua família, né? Ele projeta isso. E, para terminar, Davi trabalha a questão aí, a integridade cristã revela-se nos companheiros. Vamos ver esse texto aí, 5-8. Ao que as ocultas calunia o próximo, veja aí, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então vejam que nesse texto aí, Davi está projetando a questão aí das amizades. Com quem ele estaria andando? Quem faria parte do seu governo? Não é isso? Então ele está preocupado com aqueles que ele vai convidar. Não é isso? Não é um amiguinho para fazer parte do Supremo Tribunal Federal, porque me defendeu na Lava Jato. Não é esse o caso. Não é o meu amiguinho. Se ele é desonesto, não. Então veja que Davi se preocupou com isso. Questão aí, como é que ele ia caminhar diante de pessoas, não é isso? Como é que ele ia trabalhar aí? A integridade cristã começa com Cristo em nós. Estende-se na nossa família, influencia a nossa comunidade, nossos companheiros. É isso? Abram comigo em Provérbios 14:7. Só um pouco à frente aí. Veja o que está em Provérbios 14:7. Fugir da presença do homem insensato, do homem mau. Foge da presença do homem insensato. Eu não vou ter amizade, é insensato? Fora, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 27:17. Veja como é que Provérbios fala muito sobre a questão, com quem eu ando, quem eu permito. Nossas amizades têm a capacidade de aperfeiçoar ou nos destruir. Veja aí, Provérbios 27:17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então, o ferro afia o ferro. Se eu ando com uma pessoa boa, eu vou ser moldado por ela. Nós que já criamos filhos, e vocês que estão criando agora, os meus já estão adultos, não é isso? Agora estou na fase dos netos, né? Mas qual é a nossa preocupação? Ver com quem nossos filhos estavam andando. Porque de acordo com quem eles andam, eles desandam. Essa é a verdade. Pode perceber. Chega na adolescência, jovem, começa a andar com más companhias. Se não fuma, começa a fumar. Se não bebia, começa a beber. Como é que aprendeu? Influência. Se não usava drogas, começa a usar drogas. O poder da influência da pessoa. E Davi estava preocupado com isso. Eu vou ter preocupação com isso. Trabalhar em cima disso. E aí ele trabalha no texto aí, lista 4 tipos de pessoas. Veja aí no verso 5. Voltando ao Salmo 101. Ele falou, eu não vou permitir os caluniadores, os fofoqueiros. Verso 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Sabe que na política funciona isso? O que você viu na campanha política? Um caluniando, um destruindo o outro. Até nos debates que você via publicamente lá dos presidenciáveis, né? Nossa, era um esgoto de calúnia. Era uma enxurrada. O mundo se alimenta disso.
calúnias, fofocas, redes sociais. Cuidado com redes sociais. Cuidado, use com prudência, use com critérios. O que tem de baboseira, de calúnia, de fofoca. Se antes do advento do mundo virtual já tinha, imagine agora. Não sei se ainda existe, tinha até a revista Tititi, é isso? Ainda tem a revista Tititi. Deve ter a fofoca à vontade, né? Você liga a televisão, você fica ali 5 minutos. É um negócio assim, desastroso. Então Davi disse, eu não quero no meu reino e na minha casa pessoas caluniadoras, fofoqueiras. É isso? Eu não quero esse tipo de pessoa. Arrogantes, veja no texto aí. Os arrogantes que têm olhar altivo e coração soberbo. Eu não quero. Eu vou fazer de tudo para que no meu reino não haja os caluniadores, os hipócritas, os falsos, os fofoqueiros, os arrogantes. Veja mais. Verso 7. Ele vai dizer aí, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. De fraude. Os enganam. O que é fraudar? Roubar, enganar. Isso. E o mundo que nós vivemos é um mundo de fraudes, de enganos, não é isso? Do jeitinho. E os mentirosos. Veja no texto aí. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então eu detectei no texto esses 4 tipos de pessoas. Que Davi disse, olha, no meu reino não quero esse tipo de pessoa. Eu vou fazer de tudo para que os meus ministros sejam pessoas sinceras, honestas, humildes, que não estão querendo enganar, mas servir, que não sejam pessoas mentirosas. Por isso que esse salmo tem que colocar lá em Brasília. Também, nosso negócio também. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Bom, isso aí é um texto que serve para a vida pessoal, para a família e para a nossa vida comunitária. Sim, sim. Então vejam a preciosidade desse salmo, mostrando para nós o que Davi tinha como padrão para o seu governo. Teve erros? Foi um pecador? Foi. Mas foi 40 anos de reinado e foi o melhor reinado do povo de Israel, com todas as limitações de Davi, com os erros que ele cometeu, os pecados que ele cometeu, a família que teve problemas, mas ele tinha esse padrão. Se eu tenho um padrão, ainda que eu não consiga abraçá-lo totalmente, eu posso dia a dia dizer, olha, eu consegui um pouco mais. É um passo a mais. É um passo a mais. Assim como a vida cristã. Alguém já disse que a vida cristã é uma linha ascendente. Eu estou crescendo para ter mais santidade, mais maturidade. E diz que essa linha ascendente não pode ser igual ao eletrocardiograma. O eletrocardiograma faz assim, né? Não, é uma linha ascendente. Eu estou indo cada vez para estar mais próximo do padrão de vida que agrada a Deus. Esse foi o alvo de Davi. Davi projetou desta forma o seu reinado, a sua vida. Vamos ver lá, 1 Coríntios 15, 33. Eu gosto desse texto de Paulo. 1 Coríntios 15, 33. Paulo usa uma expressão aí preciosa, a questão de amizades, de companheiros de caminhada, né? 1 Coríntios 15, 33. Ele até começa assim, ó. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes.
Ande com uma pessoa perversa, impura, que só fala palavrão, que só fala de pornografia, de impureza. Viva com ela, caminhe com ela. Você vai começar a ser contaminado. Nós só temos duas coisas na caminhada. Ou você influencia ou é influenciado. Ou você influencia a sua família, ou sua família vai ser influenciada por outras realidades. Pois não, meu irmão? Voltando só um pouquinho, mas ainda dentro, né, dessa questão das más conversações, a questão da fofoca, né, da calúnia. Às vezes a gente está olhando para os absurdos de fora, que está tão patente aí tudo, mas não está olhando para dentro, né? Então, a minha preocupação também é com a igreja, né? Isso daí dentro da igreja, que eu acho que é o grande absurdo, né? A ver. E acho que foi o reverendo Jeremias que uma vez estava comentando que muitos cristãos, né, muitos crentes perdem a sua família, os seus filhos, no caminho de volta do culto. Okay. Ou na mesa de jantar, na mesa do almoço, com conversações inconvenientes, com fofocas, né, da própria igreja. E às vezes, mais tarde, vai lamentar que seus filhos não estão na igreja. E às vezes perde a noção disso, que muitas vezes isso é fruto disso, né, de fofoca, de coisas e de comentários, né? Muitas vezes ouviu dizer coisas e acaba comentando, espalhando, né, na igreja, e tudo isso causa um grande prejuízo, né, para a igreja de Deus. Então, eu acho que às vezes a gente está olhando lá para fora, que são absurdos mesmo, mas a gente precisa voltar os nossos olhos para dentro, né? Sim. E saber disso, né? Que as más conversações corrompem, né, os maus costumes. Né? Muito obrigado, bem lembrado. Então vamos aqui ampliar. Esse salmo é para a vida pessoal, é para a família, é para a igreja e para a vida. Exatamente. Esse salmo aqui ele tem uma amplitude muito grande. É um salmo meio escondido, aí acho que a gente quase nem lê esse salmo, mas é uma pepita de ouro, o Salmo 101. Porque ele abrange a realidade da nossa vida em todas as dimensões. É isso. E Davi está projetando isso, mostrando isso, né? Além do texto que eu li aí, abram em Provérbios. Vamos ver aqui. Acho que já foi lido 13, 20, né? Acho que já foi lido. Provérbios 13. Já foi lido? Não. Não. 13. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos, já estamos repetindo. Eu coloquei aqui no meu esboço aqui aquela frase lapidar. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Esse salmo costuma um desafio específico para líderes do lar e da igreja. A igreja eu coloquei aqui. O líder estabelece esse exemplo de integridade que resplandece na vida de Cristo. O homem de Deus é conhecido não somente por aquilo de que ele foge, mas por aquilo que ele coloca como alvo na sua vida, como padrão para a sua caminhada, né? Essa é a forma. E Cristo é o nosso alvo principal. E aí eu quero lembrar aqui, não é isso? Muitos hoje oram por um reavivamento, mas poucos realmente querem pagar o preço para ser radicalmente diferente do mundo. Assim como Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, ou com esse século, né? Mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, ou transformai-vos, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nosso alvo aqui é mostrar que o padrão está aí e podemos chegar lá. Pois não, o microfone, o irmão André está pedindo. Então, eu estou caminhando para a minha conclusão, porque meu tempo hoje é menor. Pode, o irmão André pode falar? Pastor, acho que tudo que o senhor falou aí, acho que também tem uma conclusão que Davi faz um pouquinho mais à frente, quando ele trata no Salmo 119, né, o versículo 11 lá. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Eu acho que o remédio principal aí para a conduta da vida cristã nas nossas famílias seria mais o direcionamento da palavra. Eu fiz uma anotação aqui comigo. Quanto mais espaço tiver a palavra no coração, menos domínio o pecado terá sobre nós. Quanto mais mergulhamos nela, mais ela nos perscruta. Quanto mais guardamos a palavra, mais guardados somos do mal. Então, acho que o direcionamento que Davi faz também, acho que analisa um pouco também para essa tendência da gente sempre ter a palavra no nosso coração, buscar a palavra com os nossos filhos, no nosso lar, direcionar sempre a leitura da palavra, guardar no coração a palavra. Acho que isso é o que norteia a gente, que guia também, pastor. Acho que também tem ligação ao que o senhor tem falado. Mais eu estou encharcado da palavra, justamente, mais eu sou desencharcado das coisas do mundo, lógico, não é isso? E um conselho que meu pai falava para mim quando eu era pequeno, eu sempre guardo até hoje, anda com um bom e serás igual a ele. Sim. Anda com um ruim e serás pior do que ele. Ok, tá bom. E só resumindo a sua palavra aí, eu já disse aqui, só para lembrar, né? Eu só lembro, né? Você já sabe, o que o grande Moody disse. Moody tinha o hábito de pegar cada ano, início do ano, uma Bíblia nova, para lê-la toda, não é isso? Escrevia na primeira página da Bíblia: o pecado o afastará dessa palavra, ou essa palavra o afastará do pecado. E ele então tinha esse lema na vida dele. Quanto mais você conhece a palavra, ama a palavra, lê a palavra, está cheio da palavra, mais você vai vencer aquilo que é pecaminoso, ok? Caminhando para a minha conclusão, então, né, já falamos então de que o Salmo projeta esse padrão de integridade cristã e também na família. Aprendemos que a integridade cristã revela-se em Cristo. Eu tenho que olhar para Ele, projetar a pessoa dele, cada vez conhecê-lo mais, amá-lo mais, não é isso? Revela-se em minha casa, minha família, revela-se nas amizades. E eu quero deixar uma grande ideia aqui na minha aula. Integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós e por meio de nós. A começar onde? Em casa. Repito, a integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós e por meio de nós, a começar em casa. É lá em casa que as pessoas sabem o quanto de Cristo está em mim. O quanto Jesus é o Senhor da minha vida, além de ser o Salvador. Né? E aí algumas aplicações finais. Renda-se a Cristo. Você já se rendeu? Já está salvo? Mas todo dia eu tenho que me render a Ele. Me arrepender dos pecados a Ele. Consagre-se mais diariamente a Ele. Ele é meu Senhor e Salvador. Tenha mais intimidade com Ele. Em cada palavra de tudo e pergunte. Eu coloquei entre aspas que é o nome de um livro, né? Se você não leu, leia. Em meus passos, que faria Jesus? O que eu vou falar aqui hoje, Jesus falaria? A minha atitude na minha família, Jesus agiria assim? Com quem eu estou andando, Jesus aprova esse tipo de pessoa? Minhas amizades, o que eu estou vendo na internet, eu estou sempre diante de Jesus. A minha vida está sempre diante do Senhor. Preciso ter essa consciência a cada dia. Que Deus assim nos abençoe. Que o Salmo 101 seja uma leitura devocional, mas também uma leitura para vivermos esse padrão para a glória de Deus. Microfone aqui. Então, pastor, sobre o que o André estava falando, ontem eu estava assistindo um filme também sobre uns presos evangélicos, né? Que aonde eles estavam não tinha a palavra de Deus. E eles não podiam comentar sobre a palavra de Deus, que eles eram vigiados 24 horas. Daí, a família levava escondido versículos bíblicos para eles poderem suportar o que eles estavam passando lá dentro. Então, comentava sobre isso, que a gente só suporta tudo na nossa vida com a palavra de Deus. Palavra muito maravilhoso. A palavra é o alimento, é o suporte, isso, a orientação. Era sobre isso que falava, muito maravilhoso. Bom, a palavra tem que ser lida. Eu posso ter a Bíblia no meu celular, em aplicativos, mas ou
o livro físico, né? Mas eu tenho que internalizar, viver essa palavra, né? Ter na minha mente. Eu termino com o texto de Paulo lá em Filipenses 4:8. O que vai ocupar a minha vida? Meu pensamento. Diz lá o que é justo, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Filipenses 4:8 é a receita paulina. O que tem que ocupar a minha cabeça a cada dia? Que Deus assim nos abençoe. Que nós vivamos esse padrão para a glória de Deus. Na nossa vida pessoal, na família, na igreja e na sociedade. Vamos